Queridos amigos, que alegria! Estamos entrando no ar com o programa Estudando as Obras de André Luiz. É o 10º livro, Evolução em Dois Mundos. Nós estamos estudando a segunda parte, lembrando que esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte tem 20 capítulos, já está no YouTube da TV A Caminho da Luz, desde o prefácio. Tem um prefácio de André Luiz, tem um prefácio de Emmanuel, e também agora nós estamos estudando a segunda parte. Hoje é o segundo capítulo que vai falar da linguagem dos desencarnados. É um programa de meia hora, porque são lições mais curtas, e hoje nós vamos ver um pouquinho como é que funciona a linguagem dos espíritos. Nós vamos ver aqui um pouquinho os espíritos superiores, como é que eles se comunicam, os espíritos inferiores, como é que eles se comunicam. Então vamos tentar compreender esse capítulo tão interessante para o nosso aprendizado. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Agradecemos à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a todos que estão estudando conosco. Que o nosso programa de hoje, o nosso estudo de hoje, possa nos trazer paz, informação, entendimento. Agradecemos as milhares de mensagens que temos recebido nos programas, no chat, no comentário do vídeo. Obrigado por confiar no nosso projeto, por confiar no nosso canal e por estar conosco semanalmente, estudando com o livro Evolução em Dois Mundos. Segundo capítulo da segunda parte. Linguagem dos desencarnados. Como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Resposta. Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que, magneticamente, jugulam. Então aqui nós vamos ver, né, que isso é um fator muito interessante, porque vamos relembrar que nós, quando estamos na condição de alma, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Quando nós retornamos para o mundo espiritual, nós retornamos o espírito e o perispírito. Bom, sendo assim, o nosso perispírito também é formado do quê? Também é formado de matéria. Uma matéria que não é tão grosseira quanto o corpo físico, mas todos nós temos os órgãos normais que funcionam. Então, ele começa a dizer para nós, incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Então, nós vamos buscar no Evangelho aquela passagem de Jesus. O que fala a sua boca é o que está cheio o seu coração. Nós vimos no capítulo anterior
falando um pouquinho sobre alimentação, que quanto mais grosseiro é o espírito, mais necessidade ele tem de comer. Quanto mais sublimado, ele vai aprendendo a se alimentar com a respiração. Talvez para nós ainda é um pouco difícil entender isso, já que nós vivemos num mundo onde a alimentação é o básico e a alimentação é o necessário. Mas no corpo perispiritual, nós vemos aqui, a linguagem é pela boca. Os espíritos mais grosseiros falam naturalmente pela boca, nós nos conversamos. Se nós aqui, por exemplo, aqui no estúdio está eu e o André Luiz, e tiver aqui um grupo de espíritos, eles vão estar conversando de que maneira? Como nós estamos aqui. Só que como eles estão numa outra dimensão, é natural que eu não a vejo, eu não escuto. Mas se eu tiver uma mediunidade, por exemplo, e agora vai falar um pouquinho sobre isso, na segunda parte que o André vai ler, eu vou poder escutar o que o espírito está falando, eu vou poder ver, se eu tiver a dupla visão daquilo que ele está conversando comigo ou com o outro, não é? Então nós vamos ver agora que a conversa é normal, André, é isso que nós precisamos entender, não é? Porque até um certo tempo a gente imaginava que a conversa era só pelo pensamento. Não, isso é uma coisa para os espíritos superiores, nós vamos ver, não é? Conversar de pensamento a pensamento. Nós ainda não temos essa técnica, nós ainda somos rústicos, grosseiros, não é? O André, há pouco, num programa anterior, ele chegou a comentar isso. Dos 5 estágios que nós vamos passar na Terra, nós estamos no segundo, que é mundo de expiação e de provas. O primeiro foi o mundo primitivo. Nós estamos muito mais voltados para o primitivismo do que para o mundo de provas e expiações, apesar de que o mundo de provas e expiações, o mal ainda campeia sobre o bem. 2 fatores me chamaram muita atenção no livro Nosso Lar, que corresponde perfeitamente com o tema de hoje. A respeito da volitação, que é o espírito, ele tem a oportunidade de ir e vir volitando pela força do pensamento, e nós também temos a questão da conversa telepática. É aquela conversa em que eu projeto com uma outra pessoa que está na mesma faixa e ali nós estabelecemos um contato de pensamento a pensamento, uma conversa mental. Em Nosso Lar, tanto a telepatia quanto a volitação não era utilizado na colônia Nosso Lar. Por quê? Como a maioria não dominava essa técnica, para não ficar um grupo que sabiam e um grupo que não sabiam, um grupo que dominava e o outro que não, o governador falou que naquela cidade não haveria volitação e não haveria também a telepatia, exatamente por todos não dominarem o mesmo quadro. Aqui André Luiz vai nos falar de 2 situações, de 2 extremos. Os espíritos que já chegaram a uma condição espiritual muito elevada, ele vai nos dizer que conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos, que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, mostrando que há espíritos que não precisam mais falar, ele projeta o seu pensamento. Lembremos que em dimensões superiores já não existe mais a forma humana no perispírito como aqui nós concebemos. A forma perispiritual como nós concebemos, a forma hominal, é de até determinada região. Onde Jesus está hoje já não existe mais essa forma como nós concebemos. E aqui ele fala da importância do pensamento, mas ele também fala do oposto, que os espíritos que dominam essa técnica e que utilizam para o mal, eles só de chegar perto de um encarnado, o encarnado assimila o pensamento daquele espírito maldoso e já desequilibra. Interessante, né? Eu me lembrei agora que o Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta se um espírito pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo para dar uma comunicação. E ele diz que o espírito superior, ele consegue, da onde ele está, ele consegue transmitir uma mensagem que vai ser captada por vários médiuns ao mesmo tempo que esteja em sintonia, e cada um coloca a mensagem, logicamente, porque toda mensagem tem uma participação do médium, tem uma parte sempre que será anímica, mas o pensamento é do espírito, a mensagem é do espírito. Então nós vemos isso, André, coisa interessante, não é? E ele dá o exemplo do Sol. O Sol não existe um para cada um de nós. O Sol está posicionado aonde ele abrange os bons, os ruins, os brancos, os negros. Então nós percebemos que isso é uma coisa muito interessante. Kardec já falava isso no Livro dos Espíritos. E quando nós falamos de linguagem, existem muitas formas que nós ainda desconhecemos. Eu me lembro, já tem uns 10 anos, quando eu estive em Itatiba e conversei com o Josian. E o Josian diz que O Josian foi quem fez aquela placa que está no Grupo Espírita da Prece, falando que a casa pertence ao médium Francisco Cândido Xavier. E ele teve uma vez que ele viu o Chico e eles estiveram juntos na casa de Lázaro, em Uberaba, uma casa muito simples, os irmãos. E lá o Lázaro pediu para o Chico fazer uma prece. E o Josian ficou com o olho aberto. Conforme o Chico pronunciava as palavras, colocava tanto amor, e também o Chico um médium de efeitos físicos, com uma abundante doação de ectoplasma, conforme o Chico ia falando as palavras, ia materializando as letras. Então, se ele estivesse falando Senhor Jesus, aparecia. Lógico, são fenômenos que aqueles que não acreditam na espiritualidade, não acreditam nos efeitos físicos, não acreditam em linguagens diferentes da que estamos habituados, vão achar ridículo. Mas para quem conheceu a mediunidade do Chico, quem conheceu o Chico, imagina, se o Chico foi essa potência mediúnica, imagina estar na presença, quando esteve aqui conosco de Jesus, ou neste momento está na presença dele nas regiões sublimes. Vamos lembrar também que no livro Paulo e Estevão, nós vamos ver a história de Paulo, quando ele estava à busca de Ananias, que era um cristão que havia ajudado a converter a sua noiva, e ele ficou tão revoltado, tão possesso, que ele vai buscar aonde ele estivesse, e ficou sabendo que ele estava exatamente em Damasco. E ele reúne alguns soldados, vão a Damasco, e ao chegar ao fim da tarde em Damasco, conta a história que ele viu como se fosse um sol muito forte, que ele olhou para esse sol, o cegou, ele caiu da montaria, mas aquele sol ficou vivo diante dos seus olhos, e daquele sol uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo percebeu que era algo grandioso, pergunta: quem sois vós? Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Saulo já percebendo que tratava de alguém muito poderoso. E ele então se identifica: sou Jesus de Nazaré. Então nós vemos ali que Saulo conversou com aquele sol, que era a expressão de Jesus. Lógico que Jesus não falava ali pela boca, Jesus falava pelo pensamento. E agora nós vamos para a parte final do capítulo de hoje. De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos,
quando controlam as personalidades mediúnicas que lhes oferecem sintonia, operam sobre elas à base das imagens positivas, com que as envolvem no transe, compelindo-as a lhes expedir os conceitos. Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora guardando o córtex encefálico, anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e os transmite com palavras que lhe são próprias. Todavia, não obstante, reconhecemos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não. É forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões em que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Mensagem recebida pelas mãos de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, 20 de abril de 1958. Aqui então nós vamos ver nessa segunda parte André Luiz falar um pouquinho para nós do transe mediúnico, já que nós temos uma linha de pensamento e os espíritos que hão de se comunicar pelo nosso intermédio têm outra linha de pensamento. Então nós vamos ver, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Quando nós lemos as suas obras que ele recebeu pelas suas mãos, nós vamos pegar uma Meimei. Ela tem uma maneira de escrever, tem uma linha de pensamento, tem um conjunto de palavras que geralmente usa. Nós vamos ver Emmanuel, aquela maneira filosófica de se apresentar, aquele português corretíssimo. Nós vamos ver André Luiz, na sua parte científica, com uma linguagem científica. Nós vamos ver Jair Presente, aquele jovem aqui de Campinas, que foi enterrado em Campinas, que era um jovem na década de 70, de 60, que falava como falavam os jovens com a gíria. É muito interessante ler a obra desse jovem Jair Presente. Ele fala na linguagem daquele jovem com gíria. É muito interessante. Eu fico aqui imaginando Chico Xavier recebendo essas mensagens e tendo que ler para as pessoas que ali estavam. Era muito engraçado tudo isso, era interessante. Então Chico Xavier recebendo o Dr. Bezerra de Menezes, aquela bondade em pessoa. Chico Xavier recebendo Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras, aquele homem que escrevia de maneira belíssima poemas, que escrevia contos, histórias. E o Chico conseguia traduzir aquela mensagem com perfeição. Então, por isso que ele diz para nós aqui, olha, de acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas, que lhe oferecem sintonia. Nós estamos falando de Chico Xavier. Sintonia fina. Então, Chico Xavier, ele dentro da mediunidade, nós sabemos que tem 3 tipos de mediunidade, a intuitiva, a mecânica e a semimecânica. A maioria das vezes o Chico agia na mecânica. O espírito pegava a sua mão, mas usava o seu cérebro. Toda comunicação, mesmo a mecânica, tem um percentual do pensamento do espírito encarnado. Então nós percebemos que a mediunidade ela é, sem sombra de dúvida, aonde nos mostra que aquilo não nos pertence. Então, quando nós
recebemos uma entidade espiritual, e eu percebo quando o Dr. Adroaldo fala, por exemplo, há muitas palavras no jargão que o Dr. Adroaldo usa que eu não uso no meu cotidiano. Mas pela nossa afinidade ao longo desses anos todos de trabalho, que está completando 30 anos que o Dr. Adroaldo está conosco, na nossa companhia. Então nós vamos pegando afinidade. E essa afinidade vai permitindo que eu, como médium, cada vez mais vou me desdobrando para captar o pensamento do espírito. Mas nós vemos também, por exemplo, no trabalho de desobsessão. Nós vemos médiuns que são médiuns tranquilos, um vocabulário, poderíamos dizer, comum. Então, numa sessão mediúnica, nós vemos as comunicações, nós vemos a revolta, palavras que o médium não usa no campo da revolta, no campo dos insultos. Então, é na mediunidade que a gente pode perceber o pensamento dos espíritos. E também, meu pai deu muita ênfase na questão mediúnica. Na parte final da resposta, ele fala que, como a maioria de nós ainda não conhecemos e compreendemos outra linguagem que não seja articulada, ao desencarnarmos, continuamos conversando como conversamos aqui na Terra. Continuamos falando, continuamos ouvindo, continuamos blasfemando, continuamos reclamando, continuamos agradecendo a Deus, continuamos a ser a mesma pessoa que sempre fomos. Então é muito interessante a mensagem de hoje, porque vem reforçar para nós a ideia de que ninguém dá saltos. Olha, eu desencarnei hoje e já vou aprender a falar pela telepatia. Eu vou pensar, o outro vai pensar e ali nós vamos estabelecer um contato. Não. Nosso lar, que é nosso lar, pelo menos em 1944, quando foi lançado, as pessoas conversavam como nós conversamos aqui. Pode ser que hoje, passados 80 anos, pode ser que hoje a realidade seja outra. Pode ser que hoje, já mais amadurecidos lá, tanto quanto nós aqui, a realidade mude. Mas nós vemos que é tudo com calma, um passo de cada vez. Curiosamente, a palavra articulada, a conversa, ela nasceu de uma conquista extraordinária proveniente dos gregos. Os gregos contribuíram sobremaneira para que fôssemos herdeiros de muitas coisas e muitos aspectos que hoje nós temos. E a palavra, ela pode ser um veículo de caridade extraordinária. Quando eu me coloco com muita boa intenção, com muito bom equilíbrio, num bom tom e rumo a ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Então, como é que os espíritos se comunicam? Depende do espírito, depende da evolução, depende do esclarecimento. Aqui é uma coisa interessante também, que eu acho que a gente não poderia perder essa oportunidade, né? Ele fala que no intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada, que é aquela que nós falamos, no chamado espaço das nações, ainda possui fundamental importância nas regiões. Aqui o homem comum, que somos nós, será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Ou seja, nós ficamos em regiões geralmente usando a mesma linguagem daquele país pela qual nós falamos. Tem médiuns, por exemplo, que são poliglotas. E aqui nós estudamos no livro dos médiuns. Para um médium ser poliglota, basta ele ser médium? Não. Ele tem que ter, e Kardec explica isso no livro dos médiuns,
ele tem que ter uma coisa na sua mente, no seu espírito, chamado arquivo mental. Eu, por exemplo, não posso receber uma comunicação de um alemão se eu não tiver dentro do meu arquivo mental o conhecimento da língua alemã. É interessante que o Chico recebeu uma mensagem certa feita que ninguém conseguia identificar qual era o idioma. Levaram para uma universidade e descobriram que aquela mensagem era uma mensagem de uma linguagem que não existe mais na Terra de mais de 4.000 anos. Olha que coisa interessante. Essa mensagem foi, logicamente, estudada numa universidade por um professor que estuda aquelas linguagens do princípio da era humana aqui na Terra. Quer dizer, o Chico, para receber essa mensagem, bastou com que ele fosse médium? Não. O Chico tinha que ter um arquivo mental para que ele pudesse, logicamente, receber aquela mensagem. E conta que é uma mensagem lindíssima que o Chico recebeu. Então nós vemos, André, que a mediunidade ela tem uma complexidade muito grande. Não é simplesmente ser médium. Por exemplo, quando nós estudamos a mediunidade de psicografia, no livro dos médiuns tem mais de 12 ou 14 tipos de mediunidade de psicografia. Por exemplo, o André está escrevendo agora livros, mediunicamente falando. Jerônimo Mendonça tem usado o seu intercâmbio para trazer algumas revelações de instituições do mundo espiritual, como a Colônia Esperança Chico Xavier, por exemplo. Não significa que o André vai ser um médium de receber poesias. Tem médium que vem receber, é um historiador. Tem médiuns que recebem cartas do além para conforto dos familiares. Tem médium que escreve sobre a natureza, os animais. Então, mediunidade é uma coisa muito específica, porque o médium também tem que ter arquivos mentais e estudos sobre certas condições para que o espírito possa encontrar esse arquivo dentro de nós. E nós vemos que passados 22 anos, ninguém substituiu o Chico, então já nós não teremos um médium como o Chico. Por mais que Emmanuel já esteja reencarnado, o compromisso dele sabemos que é outro. Aquela fidelidade, aquela humildade, aquela candura que emoldurava a personalidade do Chico, proporcionou que pudesse desenvolver o trabalho que ele desenvolveu. Nós estamos caminhando para o término do segundo capítulo da segunda parte. Olha, 40 capítulos do livro. Já estamos aqui caminhando a passos largos para o nosso encerramento. E nós gostaríamos de convidar a todos a conhecerem o livro há pouco mencionado, Trabalhadores Invisíveis, falando um pouquinho da Colônia Esperança Chico Xavier. Pode adquirir pela loja A Caminho da Luz, lojacaminhodaluz.com.br, livro ditado pelo espírito de Jerônimo Mendonça, falando da Colônia Esperança Chico Xavier, e também o livro Chico Xavier, Uma Gota de Amor, que é o convívio do meu pai com o médium Chico Xavier. Todos os direitos autorais pertencem, as suas edições pertencem ao CEPAC, e é o que colabora com a nossa comida fraterna. Aproveito e peço o seu gostei, o seu comentário no vídeo, o seu compartilhamento, se torne membro do canal, se inscreva no canal. A sua participação ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos agradecendo a sua companhia. Nós vamos encerrando mais um programa, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz. De 13 livros, nós já estamos no 10º livro,
e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, em breve teremos os 13 livros gravados pela nossa TV A Caminho da Luz. Vamos encerrando esse programa, estudando Evolução em Dois Mundos. Um beijo no coração de todos e rogamos a Jesus que possa continuar nos dando força, nos dando coragem, para que nós possamos continuar o nosso trabalho de divulgação na seara espírita. Um beijo no coração de todos. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.